Olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Os Últimos Profetas. Muito prazer, eu me chamo Josué Aleph e estou mais uma vez aqui com você para dar continuidade, a essa série de testemunhos, até chegar ao acontecido, do arrebatamento que eu tive de espírito. Eu vou contar com detalhes o que aconteceu, como foi essa experiência que eu tive na minha vida, na minha trajetória cristã, na minha vida pregressa cristã, Então, amados, no último vídeo eu falei que eu contaria, também que eu passei por um período muito difícil da minha vida, em que eu tinha vários complexos de inferioridade. Eu era aquela pessoa que eu tinha vários complexos de inferioridade. Eu tinha baixa estima. Eu não me aceitava. Eu olhava as pessoas e achava que todo mundo era melhor do que eu. Todo mundo se vestia melhor do que eu. Todo mundo conseguia. Eu nunca conseguia nada. Eu cresci nesse ambiente, que eu gosto sempre de brincar, um ambiente pentecostal, Eu digo isso porque durante muitos anos eu carreguei muitas marcas. Não vou dizer marcas, Marcas a gente carrega, mas durante muitos anos eu carreguei muitas feridas, em relação à igreja evangélica pentecostal. Carreguei muitas feridas, eu fui muito ferido, fui muito machucado, fui muito dilacerado, principalmente por intitulados pastores. Mas por que, Josué, você fala, intitulados pastores? Porque há alguns que têm título, têm fama, pelo bairro de serem pastores, mas no fundo, são pessoas que não têm o dom de apacentar. A palavra apacentar significa orientar, disciplinar, guiar, cuidar, tratar. Isso significa apacentar. E hoje não existe mais pastores assim. Hoje, o que a gente vê nas redes sociais é o quê? Muito nas redes sociais. Se você fizer parte de uma igreja dessas aí, hoje você vai ver exatamente isso. Tudo é dinheiro. As campanhas mirabolantes nas igrejas, você tem que dar para receber. O evangelho hoje está mudado. Você tem que dar alguma coisa para Deus para você receber. Não é o contrário, Então, eu cresci nesse ambiente tóxico, um ambiente mentiroso, um ambiente enganador. E eu fui conhecer Deus na Igreja Batista Betânia. Lá eu fui conhecer o que é ter relacionamento, intimidade. Eu estudei, fiz cursos, não ali, mas em seminário. Eu fiz cursos e seminários de cura interior, batalha espiritual no Ministério Ágape, da falecida pastora Neuza Tioca. Creio que alguns aí devem conhecer. O pastor Paulo César Borges, coach de cura interior. Pastor Saulo de Tássio. Quem mais? Igreja Batista do Campo dos Afonso. Igreja Congregacional de Cascadura. Então, eu fiz vários seminários voltados a essa área, aonde eu pude, irmãos, tratar de mim mesmo, cuidar de mim mesmo. Eu mesmo busquei cura do Senhor. Eu lembro que numa época em que eu me afastei de todas as denominações pentecostais e até mesmo da Batista, e fui para a igreja Sara Nossa Terra do Recreio. Eu fiz parte da Sara Nossa Terra do Recreio. E lá, eu lembro que eu tive uma experiência que eu comecei, após uma mensagem do bispo da igreja, eu vim dentro do BRT, vim lá do Recreio BRT, irmãos. Eu fui cancelando, quebrando toda a palavra de maldição. Eu lembro que na nave, no campo espiritual, óbvio, eu via vários demônios, mas é que eu não via
nitidamente. Eu via sombras pretas. Não sei se vocês já viram aqueles desenhos, aquelas sombras pretas. Eu via o corpo humano, né? Braço, pernas, mas eu via em formas de sombra. Mas era centenas e centenas e centenas que eu não conseguia contar. Então eu fui quebrando, fui repreendendo. Cada coisa, irmãos, que eu passei na vida, cada situação que eu passei, eu fui repreendendo, fui quebrando maldição, fui desfazendo toda aliança, toda ligação, toda conexão, toda ligadura, toda aliança inconsciente feita, pecados dos meus pais, pecado dos meus avós. Eu fui quebrando isso na minha vida. Maldição familiar, maldição hereditária. Quem disse que isso não pega está extremamente enganado. Precisa conhecer a Bíblia. Irmãos, eu vivi isso na minha vida pessoal. Maldição familiar e maldição hereditária, irmãos. Eu quebrei isso na minha vida. Então isso é muito sério. Você que está aí, que acredita, acha que não existe isso, e tem pregadores que pregam isso aí dizendo que isso não existe. Irmão, é uma maldição quem carregou Jesus na cruz. Quem carregou foi Jesus. Não, você está enganado. Maldição hereditária existe e maldição familiar existe. Ambas são coisas totalmente diferentes. Maldição hereditária é uma coisa, maldição familiar é outra. Então você precisa entender o significado dessas coisas. Maldição hereditária é de âmbito espiritual, mas maldição familiar é de âmbito geracional. Não é espiritual, mas sim geracional. Maldição hereditária é algo espiritual. Agora, maldição familiar é algo geracional, que vai passando de geração em geração. Aquilo vai te visitando de geração em geração. Se você der continuidade, à mesma prática de vida que os seus ancestrais tiveram. Então, amados, eu vivi esse tipo de coisa na minha vida pessoal. Eu quebrei tudo isso na minha vida. Tive paz, tive sossego, tive descanso, tive tranquilidade. Embora os ataques do inferno são muito grandes por causa do ministério profético que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então, por conta disso, os ataques eles são constantes, ativos, profundos, violentos na mente, no corpo e às vezes no espírito, principalmente na mente. Ataques. E eu sei quando são, como são e quem são. Então, amados, por isso que Jesus falou, o apóstolo Paulo ele ensina a respeito do discernimento de espíritos. Você precisa ter discernimento de espíritos para saber quem são, como são, quantos são, e onde, e quando e de onde vem. Isso é extremamente importante numa batalha espiritual e para quem tem um ministério profético. O ministério profético não é porque a pessoa profetiza. Há daqueles a quem Deus chamou para profetizar. Não quer dizer que você seja profeta. Ambas coisas são diferentes. Existe o chamado do ministério profético e existe a pessoa que tem o dom para profetizar. As pessoas que falam, Deus me deu um ministério profético, elas não sabem o que significa ter um ministério profético. Não fazem ideia do que acontece, como funciona o mundo dos espíritos para quem tem um ministério profético, amados. Então eu passei essas experiências todas. Hoje eu tenho uma credencial, eu tenho uma autoridade para ensinar, para falar com propriedade. E para falar, porque eu tenho uma autoridade, porque eu vivi. Eu vivi isso na minha vida. Vivi isso no meu casamento. E vivi isso na minha vida pessoal, amado. Então só tem autoridade para falar algo quem já viveu. Você jamais pode sentar, querido, para ouvir alguém que nunca viveu nada na vida, que não tem uma experiência no reino dos espíritos, que não tem uma experiência de relacionamento com o Deus dos espíritos, que não tem uma experiência com anjos. Quem vai falar sobre anjos, que nunca viveu uma experiência com anjos, amados? Eu lembro que eu estava dentro da minha casa,
na casa dos meus pais. Isso é muito profundo. E eu sempre fazia meu devocional às madrugadas, pegava meu violão e cantava as músicas que Deus me deu, composta por mim. E eu começava a adorar o Senhor, adorar o Senhor, adorar o Senhor nas madrugadas ali. E um texto, amados, que muito me chamava a atenção era o livro de Êxodo. Por quê? Porque eu não me conformava. Eu achava, poxa, por que Elias, por que Moisés, por que Enoque viveu isso? Será que eles eram melhores do que nós? Eu sempre perguntava para Deus isso, amados, em oração. Eu falava assim, será que eles são melhores que nós? Porque tem um texto que diz, né, que nós somos gentios. A salvação não veio para os judeus, não para os gentios, porque os gentios rejeitaram a salvação. Ela veio estendida para nós após a morte de cruz do Messias. Então eu sempre perguntei para Deus, e aquilo nas minhas orações, nos meus propósitos de jejum, sempre orava, perguntava para Deus, batia no martelo, né? Batia a porta de Deus perguntando por quê para Deus. E um belo sábado eu cheguei do quartel, peguei meu violão na madrugada, de manhã, louvei. Eu lembro que tinha consagração na igreja dos meus pais, de sábado, saí de sexta para sábado de manhã, eu fui para casa. E aí, após eu fazer um devocional, eu gostava sempre de pegar meu violão, deitei na cama para dormir. Quando foi no domingo, amados, quando foi no domingo, agora eu vou contar aqui, já vou começar aqui a contar como foi o arrebatamento. Começou assim, começou com a minha inconformidade, porque eu não me conformava. Eu olhava os profetas da Bíblia, Elias, Eliseu, Moisés, Enoque, e eu falava, Senhor, eu também quero ter uma experiência. Eu também quero ter uma experiência profunda. E às vezes eu olhava, amados, testemunhos de tantas pessoas que diziam que teve experiências profundas com o céu, com o inferno, teve experiência com Deus. Eu sou daquela época que eu via Tio Chico, sou daquela época que eu li aqueles livros, A Divina Revelação do Inferno, de Barry Mackstaff, e depois veio A Divina Revelação do Céu. Então, eu sou dessa época que li esses livros aí. Eu tenho certeza que você vai se identificar. Então, eu li esses livros, eu falava, nossa, que garoto, 22 anos, 25, e eu falava, eu quero ter uma experiência dessa com Deus. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Não é possível, Deus me chamou, Deus me orientou, Deus me fala comigo, eu ouço Deus. E por que eu não tenho essa experiência com Deus? Eu sempre orava, amados, assim. E peguei meu violão, fui devocional. Quando eu fui no domingo, no período de domingo, na parte da manhã, eu saí eu me vi saindo do meu corpo. Quando eu olhava para baixo, eu me via no alto da minha casa, mas eu não via o telhado, a laje da casa, eu não via. Eu olhava como se fosse um cômodo só. E aí eu me olhava, eu deitado na cama. E eu muito assustado. E fui levado até o altar da Igreja Batista Betânia. E lá eu via o pastor Neil Barreto pregando a palavra. E à direita dele eu via 3 cadeiras. Eu via 3 cadeiras. Essas 3 cadeiras, haviam 3 seres sentados nessa cadeira. Não, havia 3 seres em pé, assim, à frente da cadeira. 3 seres à frente da cadeira, em pé, a essa cadeira. E aí eu olhava pro rosto de um deles e eu ficava um pouco confuso, porque eu não entendia o porquê que um deles, o rosto dele, mudava constantemente. E aí eu falava, Senhor, o que significa isso? Por que o rosto desse ser está mudando constantemente? E aí o Senhor falava para mim assim, esses são seres, ele falava assim mesmo, para que não haja idolatria. Agora, irmãos, uma das coisas que me deixou um pouco confusa, que me deixa confusa até os dias de hoje, é por que o rosto dele mudava constantemente. Ou seja, havia 3 seres que eu sei que eram anjos, porém o do meio mudava o rosto constantemente. A aparência dele mudava periodicamente. Pelo Espírito, o Senhor falou pelo Espírito que anjos do céu
Há anjos do céu que eles são assim. Eles não têm uma aparência só, mas tem várias aparências. É tipo, por exemplo, como os irmãos estão vendo aqui o meu rosto, aí daqui a pouco muda, daqui a pouco muda, daqui a pouco muda, e você não consegue identificar quem é. Por quê? Porque o rosto muda constantemente. E aí o Senhor falou, através do Espírito, falou ao meu espírito que na eternidade, no céu, há anjos assim. E eu falei, que lindo, nossa, que legal. Muito bonito. E aí eu já saí dali do altar e fui pro pátio da igreja Baixa Betânia. Fui pro pátio. E ali estava um amigo meu chamado Fábio Negão. E estava uma amiga minha. E havia esses três. Havia outros 3 seres que estavam em pé ali diante de mim. E aí ele cantava uma música, irmãos, que a letra, tá? Ou seja, o dialeto, o linguajar, ele está na minha cabeça, mas eu não consigo pronunciar, entendem? Tá na minha cabeça. Toda vez que eu conto esse testemunho, eu fico muito assim, eufórico, fico muito, sabe, profuso. Por quê? Porque é algo muito profundo. E aí, tá na minha cabeça, amado, mas eu não consigo pronunciar. Quando eu conto para minha esposa, para alguns amigos, eu até tento pronunciar, eles ficam rindo, porque eu não consigo, tá na minha cabeça, mas eu não consigo pronunciar, entende? E aí, um deles olhou para mim e cantou uma música na língua dele. Só que eu não conseguia acompanhar. Aí eu disse para ele, aí ele parou em um determinado momento, ele parou, olhou para mim assim e deu uma risada. E aí eu disse, não, continua cantando que eu vou escrever. No meu espírito, eu entendi assim, que ele estava cantando uma música para eu ministrar também na igreja. E eu disse para ele, canta, não para de cantar não, que eu não terminei de escrever essa canção. O Senhor tem me dado tantas músicas, e essa aí vai ser mais uma que eu vou escrever para ministrar na igreja, para adorar o Senhor na igreja. E aí ele olhou para mim assim, com uma espécie como se não... Aí no meu espírito, o Espírito Santo falou assim, ó, será que você não está entendendo o que está acontecendo? E aí eu falei, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí eu ouvi, irmãos, um som de tímpano. Eu lembro como eu identifico como sendo tímpano, porque é muito parecido. E eu ouvi um coral cantando com uma voz, uma divisão de voz, amados, algo que eu nunca ouvi na minha vida. Eu não sei nem qualificar o nível de nota. Eu não faço ideia, mas eu não consigo qualificar aqui o que eu ouvi. O coral cantando, um coral cantando de longe, o som, a letra, cantando aleluia, 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 aleluia. É algo assim, irmãos, eu sinto até vontade de chorar, porque é algo muito glorioso, irmão. Algo muito glorioso que eu ouvi. Ouvi algo, era muito glorioso. Aí eu perguntava para eles assim, esse som vem de lá, da eternidade? Aí ele dizia para mim assim, todo louvor e toda adoração que vocês fazem aqui vai para o trono do Pai. Todo louvor que nós fazemos é para o Pai. Esse que estava no meio, que estava cantando essa letra e falou isso para mim. E aí, irmãos, eu tenho uma música que é composta por mim, que é assim: vem cantar comigo, anjos de Deus, vem cantar comigo uma nova canção que vem do coração do rei. Irmãos, não repare não, porque tem um vizinho aqui, uma vizinha aqui, me parece que está cantando aí. Nunca aconteceu isso. A primeira vez que está acontecendo agora, que eu estou contando testemunho, e eu estou dentro do meu quarto, né? Eu vim por dentro do meu quarto exatamente para isso, para fazer silêncio. Mas eu reparei que me parece que a minha janela ali está aberta. E nunca aconteceu de eu já gravei vídeos aqui para o canal dentro do quarto e nunca aconteceu, sempre foi silêncio, apenas moto quando passa lá na rua, carro fazendo barulho, ou crianças rodando aqui pelo condomínio, e aí
o som é bem baixo, mas agora está muito alto. Tem uma criança que me parece que é uma criança ou uma moça que está cantando. Então, amado, se você ouvir, eu não vou interromper o vídeo, mas se você ouvir, não se assuste porque é isso, tá bom? Então, eu tenho essa canção, até os dias de hoje eu estava cantando esta canção no meu devocional. E aí eu fui conversar com o pastor Neil Barreto na igreja, chamei ele na igreja, falei, pastor, Deus me deu eu tive um arrebatamento de espírito. Eu sei que é arrebatamento de espírito, eu contei a dinâmica para ele. Realmente, Josué, foi um arrebatamento de espírito. E eu contei para ele, pastor, eu tenho uma canção que eu ministrei, inclusive lá na igreja, eu ministrei na Betânia essa canção. Foi um derramar, foi uma glória. Vem cantar comigo, anjo de Deus, vem cantar comigo uma nova canção que vem do coração de Deus. E aí, amados, quando eu falei isso para o pastor Neil, ele falou, Josué, preste bastante atenção. Esse anjo estava cantando uma música, eu disse assim, estava assim, pastor. Aí ele disse, você lembra que você na quarta-feira aqui louvou uma música exatamente parecida com o pedido que você fez na canção? Eu falei, pastor. Então, nada mais é, isso que aconteceu com você, nada mais é que a resposta do pedido que você fez a Deus em canção. Você não cantou, vem cantar comigo, anjo de Deus, uma nova canção que vem do coração de Deus? Então, o Senhor liberou os teus anjos e levou você em espírito para viver essa experiência. Por quê? Porque você em música cantou, vem cantar comigo, anjos de Deus. Então os anjos estavam cantando essa canção que o Senhor te deu. Eles estavam cantando na língua dos anjos, eles estavam cantando na língua deles. Irmãos, quando o pastor Neil falou isso para mim, eu falei, nossa, que experiência. Então eu carrego isso, irmãos, até os dias de hoje. Então essa foi a minha primeira experiência de arrebatamento de espírito que eu tive com o Senhor. E aí eu me via de volta dentro do meu corpo, voltando para dentro do meu quarto, e levantei suado, parecia que eu tinha me colocado debaixo de um chuveiro, eu tivesse caído debaixo dentro de uma piscina, de tão molhado que eu estava. Quando eu levantei e sentei na cama, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu violão e comecei a adorar o Senhor ali dentro do meu quarto, comecei a falar em línguas. Foi algo poderoso, irmãos, algo poderoso. Então, eu tenho muitas músicas, muitas canções de intimidade, de clamor, de chamar o céu para a terra, de invocação à presença do Senhor, de invocação ao trono, à glória, à manifestação, ao batismo, ao avivamento. Eu tenho muitas canções assim. E quando eu louvo, irmãos, algo poderoso acontece na minha casa, no céu, na abóbada do céu, ao redor da minha casa. Algo poderoso acontece. São canções chaves, que eu chamo de canção chaves. Então, amados, essa foi a experiência que eu tive de arrebatamento de espírito. Eu tive outras. No decorrer do vídeo, eu vou contar, tá bom? Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe com alguém. E como eu disse, amados, eu não consigo gravar vídeo todos os dias por causa do trabalho, tá bom? Mas por isso que eu digo, ative o sininho, para quando eu subir vídeos novos aqui, eu tô correndo para o vídeo não ficar muito grande, tá, amados? Para quando eu subir aqui novos vídeos, os irmãos receberem a notificação, tá bom? Me ajude, se inscreva no canal, um beijo no seu coração, paz e prosperidade. Eu vou dar continuidade a essa série, tem mais testemunhos de experiências espirituais que eu vivi, tá bom? Até lá!